Eu me chamo Alberto. Meu trabalho é compreender a vida. Na verdade, meu trabalho tem outras coisas mais chatas, como análises clínicas e patológicas. Eu sou um biólogo, formação e vocação. Mas eu prefiro pensar que eu tô aqui para compreender a vida e os seus infinitos mistérios. Inerente ao ser humano a abertura para uma outra vida, de alguma forma. O que há nas religiões são variações em torno desse mesmo tema, mas a consciência de que há uma outra realidade para além desta comum a todas as crenças. Tudo que nasce inevitavelmente morre. Mas essa morte não é final, porque existe um processo vida que é incessante. E é um processo de transformação incessante. Então nós trabalhamos com este morrer como um período e não como um fim. É diferente, não é? E como é frágil a nossa condição. Hoje estamos aqui e amanhã, quem sabe? Naquele dia eu vi meu pai tão exposto, inerte. Tive vontade de abraçar ele. Onde estava o homem que me ensinou a andar de bicicleta e olhar as estrelas? No dia do seu enterro, eu tive medo. Dizem que para o sol e para a morte não se pode olhar de frente. Mas a morte estava ali para me aconselhar de que eu devo aproveitar o momento. De que para ir além da superfície, eu devo me despir dessas minhas certezas. E eu que fui convencido pela teoria da evolução, eu comecei a me questionar. Eu tive medo de admitir. Mas afinal, o que há além dessa existência? Existirá alguma vida após a morte? Não se sabe se há ou não vida depois da morte. Existem pessoas que creem, pessoas que não creem. Algumas histórias há de pessoas que teriam voltado. A história mais interessante, a meu ver, é dos irmãos William James, que era filósofo, e Henry James, que era escritor, que teriam combinado no final do século XIX, mais ou menos, que aquele que morresse antes voltaria para dizer ao outro se havia ou não havia alguma coisa. Infelizmente, até sobre isso, os testemunhos são díspares, se teria ou não havido esse relato. É uma questão de fé. Na visão do povo Guarani, que foi o povo que eu convivi profundamente, né, nas últimas décadas, existe a terra sem males, que é chamado de Ive Maraí, e essa terra sem males, ou essa terra pura, é o mundo verdadeiro. Existe vida após a morte. A ciência já prova isso. E a doutrina espírita, cientificamente, já prova isso também. Nós tivemos, no século XIX, o cientista William Crookes, que através de diversas experiências de materialização, provou a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. As evidências apontam com muita clareza que não existe vida após a morte, e eu concordo com as evidências. Eu sigo o que as evidências apontam. Nós do Candomblé acreditamos sim que após a morte há uma vida, porque nós acreditamos que esse mundo em que nós vivemos é um mundo da materialidade e da imaterialidade. Tanto o plano fenomênico, ele compõe o mundo terreno, material, que a gente vive agora, e também compõe o mundo espiritual. Então, para a gente, não existe muito essa separação entre este mundo aqui e o mundo após a morte. Para nós, ele é uma extensão, é uma continuidade. De onde viemos? Para onde vamos? Onde eu poderia encontrar essas respostas? Deus, ao criar o ser humano e adotá-lo de razão, lhe concedeu o livre-arbítrio e também não o deixou solto ou perdido. Ele mostrou um caminho para que esse ser humano seguisse
ele obter o êxito nessa vida e na outra. Então nós acreditamos que após esse teste e o julgamento, ele vai ter uma vida futura, né, uma vida derradeira, que vai ser a vida após a morte. Deus nos criou corpo e alma, nos diz a doutrina da Igreja. O corpo frágil se destrói pela enfermidade, pelo tempo, mas a nossa alma é imortal. E quando morremos, ela entra na vida eterna. Mas por que não podemos apreciar a vida como vida e fazer o nosso melhor nesta vida para colher estes frutos, em vez de apenas deixá-los para colher numa outra existência? Fé não tem a ver com certeza. Fé é uma crença. E é uma expressão famosa de um dos primeiros grandes teólogos cristãos, no começo da era cristã, que é: eu creio porque é absurdo. Não eu creio apesar de ser absurdo. Porque se for verdade, eu não tenho que crer, não preciso acreditar que a água ferve a 100 graus. Eu sei que ferve a 100 graus. Mas se Deus existe, se a alma é imortal separada do corpo, se há vida depois da morte, como algumas, mas não todas as religiões acreditam, é uma questão de fé. E para chegar à resposta dessas perguntas, eu terei de percorrer todos os caminhos entre o céu e a terra. Ele sempre aparecia na janela. Ele puxava a cortina, balançava a cabeça e me recriminava por não usar a cópia da chave que um dia ele me deu. Por quanto tempo mais eu vou tocar a campainha e esperar pela cabeça do meu velho surgindo de trás da cortina? Vai. Eu sei que um dia a minha vida chega ao fim. Mas evito pensar muito nisso. Apenas sigo em frente, mesmo correndo o risco de deixar coisas por fazer. Seu pai nunca me deixa montar com ele. Não deixava. Café? Acabei de passar. Você precisa ver uma coisa. Ele ajeitou tudo no último mês. Será que ele já pressentia? Deus, ao criar o ser humano, ele determinou a duração de vida para cada um desses indivíduos. E essa vida, né, ela não vai, a questão da morte, ela não vai ser adiantada nem atrasada um segundo sequer. Para a doutrina espírita, cada pessoa tem realmente o momento certo para morrer. Viemos com uma programação reencarnatória, porque o Espiritismo ensina e prega a reencarnação ensinada por Jesus
em seu Evangelho no diálogo com Nicodemos. Com isso, com a programação reencarnatória, nós viemos com uma hora determinada para partir, feita a nossa tarefa na Terra. Mas isso pode se ir mudando ao longo da tua existência material, da sua existência física. Então a gente brinca, até tem uma historinha que conta-se que um sujeito foi lá numa vidente, né? A vidente diz, olha, nessa primavera você vai morrer. Então ele foi arrumando todas as coisas, já se preparando para a morte, e não aconteceu, não morreu. Passou primavera, passou verão, outono, inverno, e foi embora, e ele ficou... E foi com a vidente, disse, não, mas você era muito conhecido, disse que eu ia morrer, eu não morri? Disse, não, mas alguma coisa aconteceu para você não ter morrido. Não, como assim? Você deve ter ajudado alguém para você mudar essa data. Aí ele disse, não ajudei nada, não, alguma coisa aconteceu. Aí ele lembrou, né, que o rio esvaziou, e ele estava passando na beira do rio, viu um monte de peixes pulando lá, e ele foi pegando aqueles peixes, recolhendo e devolvendo para o rio. Mas então tá aí, né? A partir do momento que você fez uma ação que beneficiou um ser, então você prorrogou o seu período de vida aqui na Terra, né? De que adiantaria todo o esforço da ciência, todos os avanços da medicina, se nós tivéssemos um dia para morrer, não é? Pode até talvez antecipar, né? Se você de repente está muito desgostoso, né? Você está muito insatisfeito com a vida, você pode transformar isso numa doença. Hoje a vida se prolonga com bons hábitos de vida, com respeito ao próprio corpo, à própria natureza, com hábitos saudáveis, nós podemos prolongar esta vida. A vida do meu pai, a nossa vida, parecia congelada naquele pequeno quarto. Não, a vida ainda pulsava naquele pequeno espaço. De algum modo, meu pai estava ali. Nós só não conseguíamos mais vê-lo, falar com ele. Eu tenho falado muito com ele. E já sei de cor essa sua cara de... Tá louca, mãe? É normal, mãe. Não a minha cara, óbvio. Ai, tanta coisa a gente não faz. Não fala. Deixa pra depois. E um dia não tem mais depois. É possível a comunicação entre vivos e mortos. Assim como Jesus conversou com Moisés e Elias na transfiguração do Monte Tabor, para nós, os espíritas, é possível essa comunicação. Eu acredito que os espíritos também, da mesma forma que os orixás, os voduns, os inquícios e os caboclos encantados, também têm uma atuação, também ajuda nesse plano material. Agora, vai depender de que espírito. Os nossos antepassados, os ancestrais, eles vivem num plano espiritual e, de certa forma, eles estão se comunicando conosco. Essa comunicação necessariamente não é através de visões que você pode ter, pode até acontecer, mas é através das próprias orações que eles fazem para nós, então as bênçãos que eles enviam para nós. Então a gente olha o mundo espiritual mais pelo lado do desenvolvimento humano, da beleza do mundo espiritual. Então a gente acredita nessa comunicação, acredita sim, claro que a pessoa pode intuitivamente receber uma informação do mundo espiritual. Nós acreditamos sim que médiuns, que são médiuns sérios, corretos, podem ter uma visão, como o Chico Xavier, por exemplo, né? Uma visão mais próxima possível do que é o mundo espiritual, do que é a vida após a morte, mas a gente não enfatiza isso dentro e não estimula isso dentro da própria Seitonê. Como existiu no livro Deuteronômio a proibição de Moisés para que não houvesse a evocação dos mortos, porque havia uma desorganização nesse intercâmbio, nós, os espíritas, acreditamos que, quando o assunto é sério, quando existe uma finalidade séria, é possível, através de uma metodologia própria, o intercâmbio entre vivos e mortos. E aí eu me pergunto muito, será que uma pessoa que morre, que sai dessa vida de uma maneira tão drástica e também viveu uma vida tão conturbada, será que está em paz o suficiente no outro plano para nos ajudar cá embaixo? Acho que não. Então, precisa ou de nossas orações, conforme, né, a crença de cada um, ou com ritos, conforme também a crença de outros,
mas precisam da ajuda daqueles que ficaram para que se encaminhem melhor no plano que eles estão. Quando ela solicita essa ajuda, pode ser que um ente daqui do plano material capte esse sentimento e deseje, por exemplo, fazer uma oração para essa pessoa. Nossa, eu pensei em tal pessoa, eu vou fazer uma oração para ela, uma missa, ou no nosso caso, uma cerimônia em memória a ela, né? Posso captar, às vezes, até a dor que ela está sentindo lá no plano espiritual. Aí eu traduzo isso como algo que é um pedido de ajuda. E aí, como nós vamos ajudar? Aí, no nosso caso, através, então, da cerimônia em memória a esta pessoa, leituras, né, dos nossos livros, das nossas escrituras, que a gente chama de sutra, para que essa pessoa entenda que ela não precisa ficar sofrendo. Uma vez que ela descobriu que aquilo que ela estava fazendo era errado, esquece aquilo, se perdoe e continue, então, agora fazendo o bem, fazendo coisas boas e a vida segue. No credo, que é o símbolo da fé, a reunião de todas as verdades de nossa fé católica, nós dizemos: cremos na comunhão dos santos. Isso significa que existe uma comunhão entre os 3 níveis de igreja. A igreja militante, que somos nós que estamos neste mundo, trabalhando, lutando por um mundo melhor. A igreja padecente, que são aquelas almas que estão se purificando de pecados veniais antes de contemplar o rosto de Deus, e a igreja triunfante. Nós nos comunicamos com esses mortos da seguinte maneira: apenas orando por eles, e eles junto de Deus orando por nós. A reencarnação é um fato. Nós aprendemos isso através de tudo aquilo que a gente percebe no nosso dia a dia. Por que nasce uma criança sem braço? Por que uma criança nasce com uma doença incurável? E isso nós percebemos daí uma lei de causa e ação, de causa e efeito, ação e reação. Faz com que nós entendamos que aquilo que Jesus conversou com Nicodemos, que é necessário nascer de novo, ele estava se referindo à reencarnação. As religiões mais do Oriente, de onde vem o espiritismo nosso aqui, esse novo espiritismo da nova era, acreditam em reencarnação. Todos os hinduísmos, né, inclusive budistas, etc., acreditam nessa versão do Extremo Oriente. E as religiões mais novas do mundo, que se tornaram as maiores, né, feito o cristianismo e a religião muçulmana, tem essa versão diferenciada de ressurreição. A ressurreição dos mortos para nós cristãos é a vitória da vida. Nós voltaremos à vida, aos nossos corpos na ressurreição final. Faz parte, da maior parte dos humanos, pelo menos, um medo do risco, um medo da efemeridade. Quer dizer, é muito terrível você sentir que a qualquer momento tudo pode acabar sem nenhum legado, sem nenhuma continuidade. Então, desejar continuar vivo, ainda que sob outra forma, digamos, sob a forma de alma no céu cristão ou numa reencarnação, como creem em outras religiões, pode ser uma maneira de ter continuidade. Agora, é curioso que as religiões da reencarnação geralmente veem a vida como uma coisa ruim. Os budistas querem justamente pôr fim à vida e ao próprio ciclo de reencarnações. Então, o desejo, vamos dizer, de uma vida sem término, sem fim, é um desejo talvez mais ocidental, pelo menos não é budista. A libertação para nós seria a libertação absoluta, não seria uma reencarnação, não seria um renascer, mas ir para a luz infinita, que é a origem de tudo. Então, não preciso ter um eu que vai renascer, porque a vida é um processo incessante. E isso que eu chamo eu agora, que sou eu, ele é um fenomenológico único, que jamais se repete. Os monges brahmanes se perguntam, esses espíritos que dão vida ao que tem vida, por que é que vem aqui? Né? Que sentido tem eles estarem em contato com a matéria, que parece ser contrária à elevação, à espiritualização humana? E a conclusão a que eles chegam é que, na verdade, esse mundo material é uma grande ilusão com a qual a gente tem contato para poder se desenvolver, mesmo que tenha que passar por sucessivas reencarnações, e os seus guias, né, yogis, através das tantas meditações, o que buscam é essa elevação do espírito,
a consciência, o olhar tântrico, abrir um olhar para além desse que a gente tem, que faz com que você se descubra parte da realidade verdadeira que é espiritual. Nós vemos aqui com o objetivo de adquirir uma coisa que os guaranis chamam de arandu. E arandu pode ser traduzida como conhecimento, como sabedoria, como saber. Mas arandu é o desejo de sentir profundamente e vivenciar a sua sombra. Então esse desejo nos traz para cá, para um mundo onde tem um reflexo, tem uma dimensão de reflexos, né, de sombra, não no sentido de sombra, no sentido negativo, né, no sentido de reflexo de algo que é superior. Nós criamos esse desejo, né? E vivenciar profundamente essa sombra, às vezes requer inúmeras etapas de vida nessa sombra. Então nós retornamos ao mundo verdadeiro e, não satisfeito com a experiência que adquirimos aqui, podemos voltar para adquirir mais experiência. Ouvi de um africano que a gente não morre, a gente sai de férias. No sentido, você vai, mas você retorna. Não a mesma pessoa, mas você retorna. Então, o espírito, né, continua, né, é eterno. E essa energia também que atua sobre o espírito e a matéria também é eterno, é algo, né, sobrenatural. Vamos morrer? Vamos. É ruim? Às vezes é, às vezes não. Às vezes morrer é melhor do que viver. Sabe que esse eu não conheço, não sei quem é. Olha. Quando eu dava aulas, quase uma outra vida que eu tive, uma menina levantou a mão e me perguntou: professor, quando uma planta morre, não é só plantar que ela nasce de novo? Por que com gente não é assim? Eu tento ser um cara lógico, mas aberto a quem pensa diferente de mim. Eu gosto de estudar, de aprender. E tudo que eu li e vivi me faz acreditar que as coisas têm um fim. Principalmente a nossa vida. Então, eu ainda acho que ao olhar por cima dos meus ombros, ele vai estar ali. Meu pai. Ah, seria tão mais fácil, filho, se você acreditasse. Em que, mãe? Que não acaba aqui. Que a gente continua junto. E que seu pai agora está... Onde? Em algum lugar. Não é porque a gente não consegue enxergar, é que não pode existir. A continuação da vida após a passagem, ou seja, após a morte, é uma coisa muito natural. Todos os dias nós morremos um pouco ao dormirmos. É forma tão natural que, na grande maioria das vezes, as pessoas não se percebem que já partiram, porque o fenômeno ele é tranquilo. E muita gente na Terra ainda hoje morre de medo de morrer, quando, na verdade, isso para nós espíritas não mais existe. Porque para nós entendemos que é um fenômeno natural e a vida continua de modo tranquilo como era aqui na Terra. E como é lá? Aí vem uma discussão bastante ampla, né? E aí cada um vai ter uma visão de acordo com as suas experiências. Então, mesmo que a gente fale um pouquinho a respeito de qual é a nossa visão de vida após morte, né? Essa visão também é baseada em outros estudos do próprio Espiritismo, né? Que a gente tem muita semelhança nessa parte com o kardecismo. E também é uma visão a partir de alguém que está deste lado aqui, vamos dizer assim, né? No plano material, tentando entender o que acontece lá no mundo espiritual. Então, por mais fiel que a gente tente entender a vida após morte, ou o mundo, que a gente chama de mundo espiritual, sempre vai ser uma visão ainda assim distorcida. É como se você olha por um lago
né? E você olha lá para o fundo do lago, por mais que você descreva como é o fundo do lago, sempre vai ter ali a tua própria visão distorcida por aquela própria água que está lá, né? Só mergulhando lá mesmo para saber. Ninguém sabe, ninguém voltou para contar, mas nós temos alguma coisa muito bonita na Sagrada Escritura. Nós cremos naquilo que Paulo nos garante. Nem olhos humanos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. No tocante ao assunto A Vida Após a Morte, acho interessante citar o livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz, através do médium Amor, Chico Xavier, e que virou um filme, o filme Nosso Lar, onde de forma natural você vai entender como que se continua a vida, como que aconteceu o desencarne ou a morte de André Luiz, que era médico na Terra, e como que ele chegou no mundo espiritual. E aí, logo no início, você vai ver umas cenas difíceis, mas é a pura realidade, é para onde vão os suicidas. É o Vale dos Suicidas. Eu recomendo esse livro e esse filme. No mundo verdadeiro, os nossos corpos são luminosos, o nosso ser é luminoso, a nossa estrutura é uma forma luminosa. Os Guarani chamam, somos adornados, somos os adornados. E nessa transição entre o mundo verdadeiro e o mundo material, quer dizer, o mundo de baixo, tem um mundo intermediário, que é chamado de mundo do meio, onde nesse mundo do meio, determinados seres nos modelam. E esses seres que nos modelam são os espíritos da natureza. O espírito da terra, da água, do fogo, do ar nos modelam nesse mundo do meio, e aí nós adquirimos uma forma temporária. E aí quando nós morremos, cada parte que contribuiu para que nós fôssemos um corpo físico, retorna ao seu lugar. Quando você completa um ciclo, né, nesse mundo material, e você parte para o mundo, né, do imaterial. O que é da terra retorna à terra. O que é da água, que são as nossas emoções, retorna à água. O que é do ar, que é o espírito do nosso pensamento, retorna ao ar. E o que é do fogo, que é a nossa essência luminosa, retorna a esse mundo verdadeiro. Na certa, você nasce para outro mundo. Você pode morrer para esse mundo, mas no outro plano você está nascendo, você está surgindo. Ou renascendo, ou renascendo, quem sabe. Tem um canto do povo Pareci, que não é Guarani, o povo Pareci é um povo da tradição tapuia, que o trechinho que eu lembro dele é assim: coisa ninorecuá, cuá, e coisa ninorecuá, cuá, cubé, 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 que significa o seguinte: em algum momento vamos devolver as nossas roupas para a Mãe Terra e voltar para o mundo sagrado, né? E os Guarani têm muitos cantos que falam desse momento de você se despojar, né, do próprio arandu, né, da própria sombra que você encarnou, para recobrar a sua presença na Terra Sem Males, né, no mundo de origem. Eu nunca tive muita habilidade para acreditar no invisível. Num conto, eu li que a gente só morre quando a última pessoa que lembrar de você também morrer. Essa ideia me traz algum conforto e medo. Filho, escuta. Ele está junto de Deus. Olha quanta gente, cada um do seu jeito, dizendo que o seu pai não sumiu da nossa vida, que ele está bem e que nós vamos ficar bem. Mãe. Para você, Alberto, do seu pai.
o desamparo diante da morte, a vontade de não morrer são muito fortes. Se as pessoas acreditassem de fato que vão para uma vida melhor depois, talvez não fossem tão apegadas à vida neste mundo. Quando existe um apego muito grande, por exemplo, de uma mãe por um filho, quando esse parte em eternidade, ela fica com uma monoideia, ela fica pensando no filho 24 horas por dia. Isso faz com que aquele espírito daquela criança não consiga se desvencilhar daqueles laços que o prendam à mãe. E em Chico Xavier nós vemos muitos casos desses, de filhos mandando cartas para seus pais, dizendo: pare de chorar, o seu choro para mim é como ácido. Então a continuação da vida, ela é um fato, e para que o espírito possa continuar sua caminhada no mundo espiritual, faz-se necessário que nós entendamos que cada um vem aqui para cumprir com uma tarefa. Tem uma linhagem que diz que nós devemos desprezar esse mundo, porque tudo nesse mundo aqui é só uma sombra, né? Ignorar esse mundo, abandonar esse mundo e focar exclusivamente para um desejo árduo de retornar ao Ivipiau, né? Ao mundo primeiro, que é o mundo verdadeiro. Tem uma linhagem que pensa assim, né? Tem uma outra linhagem que pensa diferente, que pensa que, ao contrário, que nós descemos a este mundo para vivenciar determinadas experiências, e são essas experiências que nós vamos vivenciar, de dor e de prazer, de sabedoria e ignorância, são a soma dessas experiências que vai lapidar a nossa luz. E aí retornaremos para um mundo verdadeiro com a nossa luz mais lapidada, né? São os Nandeva que pensam assim. E tem uma outra linhagem que é uma linhagem média, né? Que é um intermediário, um caminho do meio entre os dois, assim, que não devemos desprezar esse mundo, mas não devemos levá-lo tão a sério. E o Nirvana é quando você acessa a compreensão de que há impermanência e tudo está interrelacionado. Não há nada fixo, nada permanente. Então a tristeza vem, eu sei que ela vem, ela também vai. Não significa que eu não sofro. Eu sofro, mas não me apego ao sofrimento. Eu deixo que ele passe. Eu tenho alegrias, mas não quero segurar as alegrias, porque elas também vêm e vão. Então essa percepção que nós vamos chamar do despertar, do acordar, que é o Nirvana, faz com que a nossa existência neste mundo seja suave. Não seja de lutas, de guerras, de brigas, de querer que seja diferente. Dizemos que o sofrimento, que vai chamar dukkha, é insatisfação das coisas serem como são. Quando estou insatisfeito de ser de uma determinada maneira, eu sofro. Mas quando eu acolho aquilo que me acontece e posso até transformar isto de uma tristeza, de um sofrimento, num crescimento, eu estou em Nirvana. Então, Sansara é Nirvana. O mundo, assim como ele é uma fonte extraordinária de aprendizado, de crescimento e de paz. O muçulmano, ele busca as duas coisas, ter o êxito nessa vida e na outra. Então ele trabalha esses dois pontos. Ele não renega a vida mundana em prol da outra vida. Ele trabalha, ele vive, né, e passa por todas as dificuldades e busca superar elas e para construir a vida futura. Quando a morte atinge de perto alguém, levando um familiar, a gente pensa mais nela. É normal que a gente não queira pensar nela, não é? Mas ela faz parte da vida. A morte faz parte da vida. Vamos morrer? Vamos. É ruim? Às vezes é, às vezes não. Às vezes morrer é melhor do que viver. Então é preciso simplesmente encarar como uma realidade que nós precisamos aceitar. O que não tem remédio, remediado está. E, sinceramente,
não vejo nenhum grande problema. Nós cristãos católicos celebramos nossas missas de 7º dia, de 30º dia de ano, não é? Porque nós iluminamos a realidade da morte com a esperança cristã. Por isso a morte para nós não é um paredão contra o qual nós batemos e nos esmagamos no final da vida. Nós cultuamos, inclusive, os nossos mortos, né? Quando se morre, tem rituais também para os mortos. E periodicamente nós lembramos daqueles que se foram. Porque nós acreditamos que, em espírito, eles continuam vivendo. Nosso povo aqui mesmo dos terreiros de Xangô do Recife tem um quartinho onde ficam lá os egunhos, os mortos, esperando para desfrutar, no tempo em que a gente se aperfeiçoar finalmente, dos jardins de Olorum, quando todo mundo tiver deixado o seu ori, a sua cabeça, se guiar por uma força da natureza. Então, finalmente, a gente vai, o Aie se colar de novo a Olorum e a gente vai desfrutar dos jardins de Olorum. Então, a gente vai se reencontrar com os antepassados. Aí é que tem a ideia de você sofrer aqui para ser feliz um dia. Não, a gente quer ser feliz aqui e agora. Sua. Guarde com você, sempre. Lembra com que orgulho você usou? Minha colação de grau. Mais orgulhoso ficou seu pai. Isso eu garanto. Eu, particularmente, partilho da ideia de que esse mundo é uma escola de sabedoria, né? O Arandu diz respeito a a encarnar no escuro, né? Numa sombra, para aprender a lidar com o improvável, para aprender a lidar com o mistério, né? E depois aprender a lidar com as diversas coisas, os diversos fragmentos que esse mundo propicia, né? No sentido de se tornar senhor desse mundo, quer dizer, não vítima desse mundo. O problema é que muitas vezes nós nos tornamos vítima dessas forças desse mundo, né? E essas forças muitas vezes criam dependências. Eu vejo a realidade como ela é, não me fio em promessas falsas de um futuro que não vai existir. Então, eu sei aceitar as coisas como elas são. Eu vejo isso como uma vantagem, como um sinal de ajustamento. É muito difícil você estabelecer um conjunto de valores e sentidos para a existência se você não tem um certo mito, uma certa mística, não é? Isso não quer dizer que seja impossível. Acho que as pessoas sem religião buscam na percepção de que a vida deve ser bem vivida e para isso precisa ser condividida. Eles podem chegar à percepção de que a defesa da vida do outro inclui uma pauta para a sua existência. Acho que ele não vai ficar bravo, vai? Sempre entendi que é a minha consciência que orienta os meus passos, minhas relações com o mundo e com as pessoas que me cercam. E que essa consciência individual, quando chegar a minha hora, talvez sobreviva na minha filha,
na memória de alguns. Mas muitos acreditam, ou têm a esperança, que o significado da vida vai além do tempo que passamos aqui. E que essa crença, seja qual for, ilumina a maneira como vivemos. Mas afinal, se tudo se resume à brevidade da vida, o que nos impede de viver sem regras de convívio, sem respeito ao outro, egoística e destrutivamente? Até o século XVIII, a ideia preponderante, pelo menos no mundo cristão, que é o mundo que eu conheço melhor, é que as pessoas somente seriam morais, somente obedeceriam à lei e se absteriam de fazer o mal se tivessem um medo muito forte de Deus, e especificamente do castigo eterno do inferno. Desde o século XVII, e sobretudo XVIII, há um esforço forte por parte dos filósofos e outros pensadores para fazer uma moral que não dependa do castigo, para dizer que as pessoas possam ser morais porque isso é bom e não porque elas têm medo de ser castigadas. Até porque, vamos dizer, o céu nunca foi tão apetitoso quanto o inferno era aversivo. Há uma simbolização de que no dia da sua ira, Deus vem e Jerusalém vai subir ao céu, por exemplo, na versão judaica, que depois é compartilhada por cristãos e muçulmanos, e tudo vai começar nesse novo tempo, novos céus e nova terra, com essa mesa em que Deus vai olhar para a gente, e se no conjunto da vida a gente tendeu para aceitar os outros, e portanto respeitar o grande outro, a gente vai participar de um banquete eternamente. E se não, a gente vai ser convidado a vagar na geena, o lixão que queima fora da cidade, que a gente traduz por inferno. O que tornava as pessoas morais era o medo do inferno, não era nem sequer tanto a promessa do céu. Então, o que nós temos hoje, depois de 200, 300 anos de esforços nessa direção, é uma ética de muitos que são ateus e que são pessoas tão decentes, ou mais decentes até, do que muitos dos que acreditam em Deus e, portanto, deveriam, em princípio, ter muito medo do castigo eterno. Para nós muçulmanos existirá um dia que é o dia do julgamento, o dia do juízo final, onde o ser humano vai prestar contas, né, dessa liberdade que Deus dotou ele do livre-arbítrio, então ele é responsável pelas suas escolhas nessa vida. Se a balança pesar, né, com boas ações a mais, ele vai ter o paraíso como morada eterna. Nesse local, ele vai desfrutar de tudo o que é bom, ele não vai ter atribulações, aborrecimentos, tristeza. Então, nós acreditamos que vai ser uma vida onde essa pessoa vai estar em constante bem-estar e felicidade. E caso contrário, a pessoa que nessa vida agiu de forma a prejudicar os seus semelhantes, né, semeando o mal, a corrupção, ele vai ter um castigo, uma punição que vai ser o inferno. Eu entendo que o sofrimento do descrente, grande parte das vezes, é menor do que o do crente, porque assim como nós não temos anjos, se não existem anjos, também não existem demônios. Não existe paraíso, mas também não existe inferno. Olha, esse negócio de inferno, isso não é muito do candomblé. A gente acredita que existe outro plano. Se você se dá bem ou se dá mal, se está bem ou se está mal lá, eu acho que depende muito do como você viveu uma vida aqui. Né? Então, isso aí a gente tem. Então, a pessoa que foi uma pessoa legal, viveu, foi humano, teve erro, porque todo ser humano tem erro, mas que buscou ser do bem, fazer o bem, viver o bem. Eu acho que leva uma bagagem melhor do que outro que viveu uma vida toda torta, né? Se a pessoa viveu um inferno na vida dela, né, aqui, através de egoísmos, de ódio, de mágoas, de rancores, de estar em estados assim, vamos dizer, se envolver em corrupção, né, e toda essa questão, com certeza lá no plano espiritual ela vai estar onde? Num local adequado a esse estado mental dela. Mas é como castigo? Não, a gente não vê como um castigo, a gente vê como uma oportunidade dela fazer uma reflexão. E nós acreditamos que no inferno não ficará eternamente alguns grupos de pessoas. Só ficará eternamente aquelas pessoas que não têm a menor partícula, né, de crença num Deus único no coração. As demais pessoas ficarão um tempo
pagando, digamos assim, pelas suas escolhas, pelos seus atos aqui na Terra, e depois serão retiradas e colocadas no paraíso para viverem lá eternamente. Aí é que tem a ideia de você sofrer aqui para ser feliz um dia. Não, a gente quer ser feliz aqui e agora. A gente tem esse direito de ser feliz aqui e agora. Agora, a felicidade é um estado espiritual no qual vai depender das circunstâncias que você tem ao seu redor. Então, eu posso até estar numa situação de dificuldade, seja ela qual for, saúde, financeira, amorosa, mas eu me mantenho num estado sereno, calmo, né, de bem-estar. Então, eu posso dizer que mesmo nesse estado, eu sou feliz. Por isso que a gente vai dizer, morreu, vai para o paraíso? Não. O paraíso tem que ser construído aqui e agora. Então, ele busca, nessa vida terrena, buscar ser o melhor possível, né, para ele, para as pessoas que estão ao seu redor, buscando praticar aquilo que está de acordo com a graça de Deus, para que na hora que ele venha encontrar essa morte, que a morte o encontre, né, ele esteja preparado em relação às boas ações, para que possa ter um julgamento, né, benéfico, para que possa ter o paraíso, né, na vida eterna. Quando a gente subir é outra vida. Agora ser feliz ou infeliz lá em cima é um problema, né? Mas aqui a gente interage com os nossos orixás, nossos inquis, nossos voduns, nossos caboclos, para a gente viver bem, para a gente estar bem, para a gente estar com saúde. Saúde é o equilíbrio, a gente está equilibrado, a gente está bem na vida, de bem com a gente e de bem com os outros. Porque é o que estamos fazendo agora que é importante. Se estamos num universo de causas e condições e efeito, as causas e condições que nós produzimos vão dar efeitos, independentemente se é de uma vida futura ou próxima, ou no momento da morte ou após a morte. Se lá por cima existe um lugar para quem já vai evoluído, eu não sei. Isso aí é lá dos espíritos, com Deus, com Alá, com Jeová, com Javé, com o Lorum, é lá, né? Agora, eu acredito nisso. Eu acredito que tem várias categorias de espíritos, sim, a partir da pessoa que foi nesse plano, nessa vida material. Né? Porque, na verdade, não é uma vida só material para nós do Candomblé. A gente vive, não é, dois mundos nesse mundo. De um mundo sobrenatural e um mundo natural. A gente interage com esse mundo. O muçulmano, ele busca as duas coisas, ter o êxito nessa vida e na outra. Então, ele trabalha esses dois pontos. Ele não renega a vida mundana em prol da outra vida. Ele trabalha, ele vive, né, e passa por todas as dificuldades e busca superar elas e para construir a vida futura. Mas por que não podemos apreciar a vida como vida e fazer o nosso melhor nesta vida para colher estes frutos, em vez de apenas deixá-los para colher numa outra existência? Claro que há muitas coisas que nós estamos fazendo agora que nossos descendentes vão colher, né? E é importante saber disso. Estamos plantando sementes de árvores sob as sombras das quais nunca iremos nos sentar. E não é por isso que não vamos plantar essas árvores, né? Mas, ao mesmo tempo, a importância de estar plantando agora, de estar fazendo agora, não para méritos futuros, não no sentido vou ganhar o céu, vou ganhar uma existência melhor. A base da nossa tradição, do Zen budismo da Sotoshu, é dizer que a prática é a realização. A gente não pratica para ganhar alguma coisa, para obter alguma coisa, porque isso seria macular a prática. Então é para esta vida, sim, mas esta vida está ligada a todas as vidas e a todas as mortes. Tchau. Tchau, lindo, não demora, hein? Tá bom. Onde quer que meu pai esteja, será sempre a voz dele que eu vou ouvir quando passar os olhos por essas palavras. Filho, tenho pensado muito em você nos últimos tempos.
Coisas que nem lembrava mais me chegam de um jeito que eu chego a viver de novo. Mal acredito no homem que você é e fico todo prosa de pensar que tenho alguma coisa a ver com isso. Tanta coisa que eu queria ter dito e deixei pra lá, que queria ter feito e fiquei parado. Mas acredita, tudo que fiz foi de coração.